Meninas, bom dia. Tem rapazes também. Bom dia para todos e todas. Bom dia. Eu sou Dulce, do CEMEI Bom Samaritana, gestora administrativa. Eu sou Márcia Pessoa, a gestora pedagógica. A gente está trazendo o tema Conselho Escolar. Eu tenho formação de educação infantil, especialização em educação infantil pela UFRN, e tenho gestão educacional pelo Kennedy, pelo Instituto Kennedy. Eu sou especialista em educação infantil pela UFRN também. A gente está trazendo esse tema, o Conselhinho Escolar. Pode passar, Maria. Quando a gente estava fazendo o nosso plano trienal, a gente percebeu, dentro das dimensões democráticas, práticas democráticas, que o CEMEI que a gente estava iniciando, ele tinha, apesar das práticas serem bem democráticas, mas as crianças elas não tinham poder de decisão. Então, eu posso desligar a câmera que eu fico mais à vontade. Vou desligar. Pronto, eu fico mais à vontade de falar assim. Então, quando a gente viu que as práticas democráticas dentro da instituição, apesar de serem realmente democráticas, mas faltavam os poderes de decisões das crianças. Então, o que a gente pensou? Vamos ouvir a comunidade escolar. Então, que comunidade escolar seria essa? Seriam os pais, seriam os professores? Mas se já existiam essa participação, estava faltando a participação das crianças, então essa comunidade escolar que deveria ser ouvida era exatamente as crianças. Então, a gente pensou na ação de criar um conselhinho escolar, para que as crianças pudessem ter aquele poder de decisão, ter sua voz, ter sua vez, seu poder de fala. E a gente sabe que a BNCC já traz, dentro dos direitos de aprendizagem, o direito de expressar-se. Então, se a criança já tem isso como direito, por que não colocar em prática? Mas aí muita gente pode dizer, mas a gente já escolhe o projeto ouvindo as crianças, a gente já ouve as crianças nas decisões, mas e as crianças, elas se colocam em todas as situações? E essas decisões, elas são levadas a sério, né? São de fato, concretas, né? Aí a gente pensou nisso. Se aquelas decisões das crianças, elas realmente iam surtir algum efeito, se elas poderiam se expressar, ela participar. Então, o que a gente pensou? Em 5 de julho de 2022, que era o primeiro ano que a gente estava aqui no CEMEI, a gente criou o Conselhinho Escolar. Como seria esse Conselhinho Escolar? Escolher 2 representantes de cada turma para ouvir o que as crianças entendem sobre os diferentes assuntos. Qualquer problema que existisse, qualquer situação que precisasse ser resolvida, qualquer evento, qualquer coisa, a gente ouvir, começar ouvindo as crianças e, a partir daí, fazer o nosso planejamento para aquela ação. Então, a primeira ação foi sensibilizar a equipe. Então, se a equipe já tinha aquela sensação de que, não, mas a gente já ouve as crianças, quando a gente vai escolher os projetos, a gente pensa no interesse da criança, mas aí a gente teve que fazer uma sensibilização, através de quê? A gente trouxe um vídeo de uma experiência, de algumas experiências que já existiam, já existem em outros estados. Então, o que a gente trouxe? A gente trouxe a ideia já de que a escola está num século e as crianças estão em outro. Então, a gente viu a colega aí falando das tecnologias e a gente sabe que as crianças de hoje já são tudo tecnológicas. Então, as crianças já falam, já se colocam, já têm esse poder de decisão nitidamente. Então, a gente só precisaria pôr em prática. Então, a gente trouxe essa sensibilização para os professores, explicando que o professor ele é mediador da ação, se ele já era mediador antes. Então, no conselho, ele teria esse papel de ser mediador. Pode passar, Mariana. Aí, o que aconteceu? Aí, mediante tudo isso, a gente se uniu toda a equipe, fez uma grande assembleia com todas as crianças. A gente enviou comunicados para os pais, os comunicados foram para os grupos de WhatsApp, e assim, eles adoraram, eles amaram a ideia, né? Aí perguntaram, vai ser líder da sala? Não é líder, são representantes por turmas. Aí o nível 2, eles sabem se colocar, porque aqui no CEMEI a gente só tem do nível 2 ao nível 4. Então, a gente pensou, não,
Com certeza, as crianças, elas com o professor mediando as ações, mediando, a gente consegue fazer com que ela se expresse. Se fosse no berçário, como a gente tinha antes, eles também seriam escolhidos também para se expressar de alguma forma, dizer o que está sentindo, colocar suas opiniões, participarem, né? Então, a gente fez essa grande assembleia, o macro, e a gente foi explicando o que é uma assembleia, porque até então eles não sabiam o que é uma assembleia. A gente foi tirando deles o que eles entendiam de assembleia. Então, a gente fez um grande círculo e foi puxando. Como é que a gente está aqui agora? Isso. Aí, que formato é esse? Um círculo. E quem está nesse círculo? As pessoas. Então, a gente pode dizer que uma assembleia pode ser um grande círculo formado por pessoas? Sim. Então, a gente já ia tirando deles o que seria uma assembleia. E assim, para que serve uma assembleia, né? Para resolver problemas. Aí eles foram dizendo. E o que é um problema, né? E na época aqui estava chovendo muito, né? Chovia bastante e a escola inundada. Então, isso, o que é isso? E partiu daí. Isso é um problema. E como é que a gente faz para resolver? A gente vai mostrar uns vídeos para vocês daqui a pouco, nessas ações que eles foram se colocando. Então, vamos lá. A gente fez essa grande assembleia. Logo em seguida, depois que a gente explicou tudo, que eles foram se colocando, a gente foi puxando dele as ideias, eles voltaram para a sala. Então, a gente saiu do macro para o micro. Então, nas salas, com a mediação das professoras, eles foram escolhendo os 2 representantes de cada turma. Então, eles foram sendo escolhidos e a professora ia registrando o que eles estavam dizendo. Então, a professora, como escriba, ia colocando as ideias deles e fazendo a votação. Então, foram escolhidos 2 do nível 2, 2 do nível 3, 2 do nível 4, manhã e tarde. Isso. Pode passar, Mariana, por favor. Então, aqui a gente tem um exemplo da primeira fala deles enquanto já conselhinho. Mas antes disso, houve a posse, né? A gente precisava formalizar. Então, o que a gente fez? A gente fez atas, né, junto com eles assinaram as atas, a gente pensou junto com as crianças numa camiseta, houve um concurso para escolher o melhor desenho do que é uma assembleia, e ficou lindas as camisetas. Então, cada participante ganhou a camiseta. Então, assim, e em seguida, aí houve essa assinatura, houve a posse, foi a coisa mais linda, vocês precisavam estar aqui para ver. A gente seguiu um trâmite a gente criou o Estatuto do Conselhinho, então a gente criou o livro de atas, a gente fez todo o trâmite de um conselho escolar. Isso. Qual é a diferença do nosso conselho escolar para o conselhinho? Isso. É que o conselho escolar, o grande, o conselho escolar mesmo dos adultos, ele é válido por um triênio. O conselhinho escolar, como a gente é da educação infantil e as crianças do nível 4 elas vão saindo e geram as vacâncias da manhã e da tarde, o que a gente faz? Quando o nível 2 inicia, que é a nossa turma de entrada, que é o nível 2, que a gente tem a partir do nível 2, a gente precisa escolher mais os 4 representantes desse nível, manhã e tarde, 2 da manhã e 2 da tarde. Então, todo ano a gente tem escolha de membros. Os que vão saindo e os que vão chegando vão assumindo a vacância que tem. Então, todo ano a gente tem essa eleição, essa escolha de mais membros. E lembrando, assim, que o professor está a todo momento mediando as atividades, mediando esses momentos. E quando é que a gente tem essas assembleias? Quando é que existe? A gente também criou um calendário, né? Existe um calendário com reuniões ordinárias e extraordinárias, que de repente pode surgir algum problema, como surgiu aqui na escola. Mariana, se você clicar em cima dessa primeira foto, as 2 fotos são vídeos, só para vocês ouvirem as crianças se colocando, são vídeos bem curtos. Clicando em cima da foto, por favor. Tem que voltar um pouquinho. Tem que voltar no slide anterior, clicar em cima da foto. Sim, clica em cima da foto. Isso. É um vídeo. Não sei se você salvou em PDF. Se salvou, eu posso colocar no meu, se você quiser. Porque tem a fala das crianças, elas se colocam lindamente sobre os problemas que elas observam e as soluções que elas trazem. Qualquer problema, eu posso colocar o meu aqui, que está aberto.
Então, esse conselhinho escolar é assim, é a nossa criança que a gente está engatinhando. Está em experiência. Está em experiência, mas é assim, é um filho que a gente tem o maior orgulho. Do corredor aqui do chão. Não, no banheiro lagou. Alagou o banheiro. Não dentro do banheiro, fora do banheiro. Alagou. Meio onde fica com jeito, tem tipo uma viradinha, Então, ficou alagou cheio de água fora do banheiro. do banheiro. E mais? Só passou o rodo. Molhou todo o chão. Molhou todo o chão. Sabe por quê? Puxa, molhou ali, ó. Não vai dar e botar água, filho? Diga. Não, eu sei. Sabe a pia? Do ladinho de ter aquela pia preta? Sim. Foi, deixa eu ver. Eu me molhei porque a gente tava chovendo naquele lugar, mas não no outro. Se eu tivesse ido no outro, aí dava pra eu... Não, aí não me molhava. Entendeu? Aí tava chovendo, aí nem ali, sabe, tinha uma coisa assim, caindo água. Mas essa água estava caindo de onde? Aí o outro. De fora, do chão, de fora. Aonde? No corredor. Do corredor caiu aqui do chão. Não, no banheiro. Antes mesmo. Bota vidro. Isso naquele espaço do banheiro. E são as soluções que eles estão dando para os problemas. Parte, eu acho. Cadê o vidro? Ele... É mesmo. Mas já sei. Primeiro você tem que... Agora deixa eu ver se eu paro aqui. Meninas, agora realmente eu não sei como voltar para tirar a apresentação. Se Mariana puder colocar o último, pronto, vou parar aqui. Se Mariana puder colocar as considerações finais. Vou colocar. Então, vocês viram aí, ouviram as falas das crianças. Elas trouxeram como problema um dia que estava chovendo muito. Então, elas mostrando que o CMEI ficou muito alagado, que eles chegaram a se molhar. No segundo vídeo, vocês já ouvem as crianças falando sobre as soluções. Né? Se a gente colocar um vidro ali naquela janela que fica aberta, aí o outro diz que vai fazer muito calor. Então, eles vão trazendo as soluções para os problemas que são apresentados. Na realidade, quando a gente fez a grande assembleia, porque assim, a gente quer muito que aqui mudar de prédio, né? Mudou o prédio. A gente já tem visto até um prédio, então as crianças já pensavam nisso. O que é que a gente pode fazer? A gente tem que mudar de prédio. Eles diziam, tem que mudar de prédio. O que é que a gente vai ter lá? Vai ter isso, vai ter aquilo. Mas, por enquanto, a gente está aqui. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Então, a gente colocava as situações, os professores iam mediando e eles iam se colocando, né? Mas, assim, é uma grande experiência que vem dando certo, né, Dulce? Vem dando certo, a gente está engateando ainda. A gente traz nas considerações finais, eu vou só ler rapidinho para vocês, eu acho que o tempo já estourou. Isso. Não queremos florir nem romantizar esse tipo de iniciativa, mas, se considerarmos que o oceano é formado por várias gotas de água, podemos dizer que estamos iniciando um oceano de cidadãos que pensam, analisam, criticam e tomam decisões. Isso. Então, é isso, a gente está engatinhando, essa criança ainda é um bebê, mas a gente é o nosso bebê do coração. E assim, vai ter uma próxima, a gente está já pensando agora. A gente já estourou. Estourou. Daqui a 15 dias a gente vai se reunir de novo, porque, né, se reunir de novo com o conselho escolar. E assim, quem quiser, né, pode vir participar. Eu adoro chamar o povo. Obrigada, meninas, e desculpa aí os atropelos, mas acontece e a gente pede desculpa mais uma vez. Muito obrigada. Acontece, tranquilo. Referências da BNCC. Obrigada.